Olá, eu quero passar para vocês aqui o conteúdo de geografia. E aí vocês podem acompanhar no livro de vocês, no capítulo 10, Estrutura e Dinâmica Populacional. Então eu estou sintetizando, eu estou aqui resumindo através desse vídeo o conteúdo, né, que está em parte do capítulo. Nós também não estamos estudando todo o capítulo nesse vídeo, é só a primeira parte. Estrutura e dinâmica populacional. O estudo da população mundial e das populações dos países ou de qualquer outra unidade espacial de análise, municípios, estados, regiões, continentes, é realizado pela demografia. Então, tanto eu posso dizer estudo da população, como eu posso dizer a demografia. Ou seja, demografia é o estudo da população. Em 2011, a população mundial chegou a um total de 7 bilhões de pessoas. Para atingir esse número, a humanidade demorou centenas de milhares de anos, apresentando um crescimento lento na maior parte deste período e um rápido aumento no século XX, quando se verificou a chamada explosão demográfica. Ou seja, durante milhares de anos, a população não cresceu, só que quando chegou no século XX, né, o crescimento se deu de forma muito rápida. No livro de vocês tem essa imagem aqui, né, que mostra como é que se deu essa linha aqui, né, ela vai mostrando como é que se deu o crescimento da população. E a gente pode ver que antes de Cristo, nesse período que vai da idade da pedra mais antiga, a idade da pedra mais recente, a idade do bronze, a idade do ferro, ou seja, milhares e milhares ou milhões e milhões de anos, a população ela é praticamente ela era a mesma, não havia um crescimento da população. Quando chega aqui na Idade Média até a Idade Moderna, olha como chegando aqui, 1000 anos depois de Cristo, né? Olha o que acontece aqui, nos 2000 anos. Olha o que vai acontecer aqui. Um grande crescimento da população. Então, isso aqui é o que é chamado de explosão demográfica, né? A gente pode também ver nessa outra imagem aqui, para a gente entender como é que se deu essa explosão demográfica, quais foram os continentes que cresceram mais, onde é que se deu essa maior explosão demográfica. Se a gente vê isso aqui é a Ásia, né, ou o sul da Ásia, e essa região aqui, olha, é a que mais cresceu, a gente vai observar aqui nesse gráfico. Depois dela vem a África, ó, essa parte aqui mais marrom, né, que também teve um grande crescimento. Depois vem essa outra parte aqui, que é a Europa, que também teve um grande crescimento, a América Latina e vejam que aqui a América do Norte e a Oceania, ela não teve essa chamada explosão demográfica, não é uma região muito numerosa. Isso é para a gente compreender, né, e já começar a se perguntar por que foi mesmo que no século XX houve essa explosão demográfica? E aí vocês relembrem que vocês estudaram a Revolução Industrial. E foi só depois do século XVIII, aí século XIX, onde deu-se a Revolução Industrial, dos antibióticos, né, a industrialização de alimentos, e aí aqui a população começou a viver mais. Da Revolução Industrial, as pessoas não morriam de uma simples tuberculose, né, as pessoas começaram, né, a medicina começou a tratar as pessoas, então elas passaram a viver mais. Né? A guerra sempre teve, pestes, né, sempre teve, mas aqui as condições, através da Revolução Industrial, é que as pessoas passaram a ter mais condições de vida. Quando a gente estuda população, a gente tem vários termos e conceitos que a gente precisa também compreender. Um desses conceitos é a densidade demográfica, né? E o que é a densidade demográfica? Corresponde à distribuição da população em uma determinada área. É você pegar a população e você dividir a população pela área. Então, o resultado dessa divisão é a chamada densidade demográfica, ou seja, é a quantidade de pessoas
que vivem naquela área. Porque a gente precisa compreender que a população ela não está igualmente distribuída na Terra. Tem locais que tem mais, tem outros locais que tem menos. Se a gente for ver, Tamboril tem 25 mil habitantes, Crateús já tem mais, Nova Russas tem outra quantidade, né? Se a gente for ver no país, São Paulo é a região, é o estado brasileiro da população. Mas aí se você for ver a Amazônia, talvez seja o estado um dos maiores com o menor número de habitantes. Então, essa história da quantidade de pessoas numa determinada área é chamada de densidade demográfica. Uma outra questão que a gente precisa compreender é que populoso e povoado é diferente. Né? A própria definição dos termos populoso e povoado expressa a diferença entre eles. Então, o que é um país populoso? É um país com um grande número de habitantes. O que é um país povoado? É um país, né, ou está ligado ao número de habitantes por quilômetro quadrado. É aquele que tem a maior densidade demográfica. Então, se a gente, por exemplo, o Brasil, ele é um país mais populoso ou ele é um país mais povoado? E aí a gente vai ver que o Brasil é considerado um país populoso. Ele não é um país tão povoado. Ele tem uma grande área, mas ele não tem uma grande população, ou não tem uma população, né, considerada grande, levando em conta a sua área. Né? Nós temos várias regiões do Brasil em que ele é pouco povoado. Aí, é claro, populações diferentes. E aí a gente vai pegando aqui o ranking dos 10 países mais populosos do mundo, levando em conta o IBGE de 2010. É claro que esse número aqui já mudou muito e muito. Né? Em 2020, esse ano era o ano de se estar fazendo um novo censo. Não está acontecendo exatamente por conta da pandemia, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele não tem mais só 190 milhões de habitantes, ele tem mais de 200 milhões. Outras questões que a gente vai precisar, e eu vou passar isso para vocês, era interessante que vocês anotassem, é o que é a taxa de crescimento vegetativo, o que é taxa de natalidade, o que é taxa de mortalidade, o que é taxa de fecundidade, né? Então, tudo isso são conceitos muito importantes no estudo da demografia. E assim, eu não vou me estender tanto aqui, vou deixar tudo isso aqui no grupo de vocês, por conta que o vídeo pode ficar muito longo. E aí a gente pode ver só um dado aqui, né? Aonde é que tem a maior fecundidade hoje? Qual é a probabilidade de maior crescimento da população no mundo? Olha, você vai ver aqui quanto mais aqui vermelho, rosa, né, roxo, são os países que têm hoje a maior fecundidade. Então, tá aqui na África, é a região do mundo onde há maior fecundidade, ou seja, a possibilidade de nascer mais crianças, a taxa de fecundidade. Vamos passando adiante. Eu queria tratar com vocês agora sobre as teorias do crescimento da população. Existem 3 teorias, e aí eu quero que vocês prestem atenção, bastante atenção. Eu vou ser sintética, mas no livro de vocês tem tudo isso. A primeira teoria que a gente estuda é a teoria de Malthus. Thomas Robert Malthus era um pastor, né, um economista britânico lá do século XVIII e foi o criador da primeira teoria sobre o crescimento da população e suas possíveis consequências. Ele dizia que a população, que se não tivesse guerras ou epidemia, a população mundial dobraria em média a cada 25 anos a população dobrava. Se era 100, passava a 200, se era 200, passava a 400. Então ele dizia que se a população continuasse a crescer no ritmo que estava crescendo,
ia haver muita fome, né? A produção de alimentos não era suficiente para alimentar a quantidade de pessoas, ou seja, ele dizia que a população crescia em forma geométrica, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16. E a produção de alimentos, ela crescia em forma aritmética, de 2 para 4, de 4 para 6, ou seja, a população crescia mais do que a produção de alimentos. Então, Thomas Robert dizia que havia uma grande possibilidade das pessoas passarem fome, porque não era possível produzir alimento na mesma proporção que a população crescia. Depois de alguns anos, os estudiosos passaram a defender outra tese, né, a chamada tese ou teoria neomalthusiana, que ele dizia o seguinte, que a única forma de controlar o crescimento da população e essa população não vir passar fome, né, sofrer pelo desemprego, pela miséria, era os governos criarem estratégias para controlar a população, né? Então ele dizia que a expansão da população é a principal fonte de miséria. Não era por conta da produção de alimento. Ele dizia que na verdade a miséria era consequência da expansão da população. E aí, nessa tese, ele defendia que era preciso os governos controlarem o crescimento da população. Aí aqui é onde foi desenvolvido, por exemplo, os meios contraceptíveis para haver um controle da população. Só que alguns anos depois, os estudiosos, em resposta à neomalthusiana, né, a teoria neomalthusiana, os estudiosos do mundo subdesenvolvido criaram uma teoria chamada teoria reformista, que propôs justamente o inverso. Ele dizia que o crescimento da população era uma consequência, não uma causa do subdesenvolvimento, que só havia fome, miséria, né, desemprego, porque não havia estrutura ou uma infraestrutura que atendesse a população, né? Então, o problema estava exatamente na distribuição de renda. Só existe fome de uns porque a riqueza está concentrada na mão de poucos, né? Então, eram essas três teorias que falam sobre o crescimento da população, né? Teoria reformista, que diz que as pessoas passam fome, não é porque não tem alimento, é porque o alimento é mal distribuído. A teoria neomalthusiana, que diz que a única forma de controlar a fome é os governos fazerem o controle da população. A teoria malthusiana dizia, né, que a população passa fome porque a produção de alimentos não é capaz de alimentar a população, ou seja, a população cresce mais do que a produção de alimentos. Então, por enquanto era isso, né? Eu queria agradecer a atenção de vocês. Vou fazer todas as orientações das atividades para que vocês possam realizar. Um abraço a todos.